Oi pessoal, tudo bem? Olá. Se você chegou aqui agora, é porque essa aula ficou gravada. A gente vai discutir aqui os 12 pilares para a construção de uma família sólida e exponencial. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final. Vale a pena. Bom, meu nome é Celso. Hoje eu trabalho destravando sonhos. Eu ajudo pessoas como você que querem, de certa forma, alcançar certos objetivos ou alguns desejos na vida, mas precisam de um apoio tanto emocional quanto organizacional para conseguir chegar lá. Meu nome é Ingrid, eu sou Teta Healer, sou mãe de 3 crianças e o meu foco é auxiliar mães, né, que queiram destravar aí crenças, ressignificar crenças, todas relacionadas a filhos, família. É isso aí, meu foco grande em família. É isso. E a gente está junto nesse projeto, que ele tem uma relação direta com a nossa própria família, que é a construção de famílias mais felizes, mais sólidas, mais plenas, as tais famílias exponenciais. O objetivo aqui é falar dos 12 pilares, né? Exatamente. Bom, como que a gente chegou lá? Durante a pandemia, assim como muitas famílias, a gente começou a buscar alternativas para poder passar por aquele momento de uma forma um pouco mais tranquila. E a gente acabou encontrando um casal americano, John e Missy Butcher, e eles estavam com um programa muito legal em inglês pela Mindvalley, e ele trazia um olhar para a família em vários aspectos, mas trouxe para a gente muita clareza de que não basta olhar só para um lugar, tem que olhar para todos, e tem que olhar, tem que entender, tem que saber onde quer chegar em cada um deles. Nos 12 pilares, né? E aí a gente chegou em como um comparativo a esses 12 pilares. Mas a gente sentia que naquele momento não era exatamente daquela forma que a gente gostaria de trabalhar. Então a gente reorganizou, redistribuiu e a gente está dando uma cara diferente para isso. A gente trouxe um embasamento no Bert Hellinger, que ele é o criador da constelação sistêmica, familiar sistêmica, né, como o próprio nome diz. Nós não somos consteladores, mas vamos dizer que a gente vive questões de constelação, a gente tem conselheiros, grandes amigos que são consteladores. Isso faz muita diferença e fez muita diferença na nossa vida. E a gente trouxe esse caldo para embasar ainda mais esse trabalho. E agora, nos finalmente, agora antes de lançar esse programa, esse trabalho que a gente está fazendo, a gente começou a acompanhar uma figuraça que chama Pablo Marçal, aí também pelo Instagram, pela rede, pelo YouTube. Assistimos uma live deles bastante interessante e ele, acho que foi quando a gente viu ele falando sobre família, sem medo de ser feliz, a gente percebeu que sim, é possível a gente trazer esse tema à tona. Então a gente está tirando esse grande sonho do armário e por que não poder ajudar outras famílias para elas também fazerem isso, se assim for o desejo. Sim, se identificarem com a forma como a gente organiza a nossa família também, acho que pode contribuir bastante. Perfeito. Bom, a gente vai olhar então para esses 12 pilares com um olhar, de certa forma, um pouco mais superficial. A ideia aqui é que a gente vai construindo ao longo dos próximos meses um olhar mais detalhado para cada um desses pilares. Serão 12 Masterclass, né? 12 Masterclasses, ou aulas, ou lives, não sabemos ainda se vão ser lives ou não, se vão ser gravadas, a gente está em discussão. Provavelmente gravadas, que permite a gente colocar um pouco de material também para poder dar mais apoio. Mas a grande ideia é que a gente consiga, agora, neste momento, trazer um olhar mais superficial, mas que já tem uma certa profundidade, com algumas perguntinhas para dar uma mexidinha aí. E pensar no lado prático da coisa. Né? Exatamente. Que é isso que a gente quer. Trazer para o chão. Não só ficar pensando, mas trazer para o chão real como é que está refletindo na sua vida. Então vamos lá. Tá bom? Vamos lá? Vamos falar do primeiro? Sim. Valores. Valores. Bom, o que são valores para você? Esse é um ponto muito sensível. Todos nós, quando falamos quais são os seus valores, a gente sempre tem uma ou outra coisa que sai muito fácil. Né? Eu não vou roubar, eu não vou isso, não vou aquilo, eu quero a minha família em primeiro lugar. Todos nós temos isso, né? Amizade em primeiro lugar. Então a gente tem esses valores de forma bastante simples que saem, mas se eu pedir para você agora, bota os seus valores pessoais na mesa, eu quero 5 principais. Você acredita que é fácil de fazer? Agora eu vou botar um caldinho um pouco diferente. E se eu pedir para você desenvolver os 5 valores da sua família, aqueles valores que você está usando para você poder
desenvolver a sua vida como casal e na geração dos seus filhos, a forma como está lidando com a sua família de origem, com seus pais, avós, a forma como a sua família está lidando com a sociedade que se cerca. Você consegue fazer? De forma simples? Então eu vou pedir para vocês aqui nesse exercício de forma bastante simples, anotar. Tenta colocar isso numa folha de papel. Coloca um máximo de 5. Na nossa aula, que vai ser mais detalhada, aí eu vou trazer um exemplo e uma forma de fazer, a forma como a gente fez, a gente construiu estruturou os valores das nossas famílias. Tá? Isso hoje é um quadro em casa, mas é uma dica de como construir isso. Mas nesse momento, por hora, já é bastante interessante se você conseguir colocar isso aí no papel dentro de casa. Segundo ponto, segundo pilar. Segundo pilar. E aí? Gestão emocional. Esse é um ponto, de certa forma, bastante interessante, né? Para quem vai pegar essa gravação ao vivo, essa gravação está sendo feita logo depois de uma tentativa aqui de uma live onde a gente teve um problema com a internet e a gente decidiu por gravar. E a gente só está tendo condição de fazer essa gravação da forma como a gente está, eu diria que eu estou até melhor agora, porque a gente está conseguindo fazer uma gestão emocional daqueles sentimentos que vieram. Mas a gestão emocional não é catar e enfiar debaixo do tapete. A gestão emocional é senti-los, entendê-los e permitir que eles venham. Mas, de certa forma, entender também que é possível passar por eles, ter eles do nosso lado, sem se afetar de forma mais profunda. Aqui é um ponto bastante chave. Tá? Aí fica uma grande pergunta, né? Você sabe o que te tira do sério? Com clareza. Se eu te pedir 2 ou 3 pontos que te tiram do sério, de verdade, você consegue botar isso no papel? Aí vem a pergunta mais interessante. Uma vez identificado esses pontos, você sabe como voltar a ser você mesmo? Porque é isso que acontece com a gente. Quando a gente se conecta a essas questões que nos tiram do nosso centro, a gente não é mais a gente. A gente sai daqui. E a gente tem que voltar a ser quem a gente é. Ser íntegro, ser que consegue se conectar com os outros. Não deixa a emoção tomar conta. Se conectar com o coração também, que é muito importante. E aí o terceiro pilar, a gente vai falar de relacionamento a 2, né? Olhando para valores e gestão emocional, tudo casa, né? Então, como que a gente lida no casamento, no relacionamento a 2, com os nossos valores e com a nossa gestão emocional? O casal tem os mesmos valores? É a primeira pergunta. Vocês como casais, né, que estão assistindo aí, conseguem olhar os valores, conseguem ver se os valores realmente fazem sentido para o casal e para a família? Né? O que mais que a gente pode perguntar aí para esse casal? Eu acho que um ponto-chave aí do relacionamento a 2 é o quanto vocês estão dedicando tempo para vocês, como casal. Eu acho que esse é um ponto extremamente chave. Nós dois temos o nosso caso prático, né? A gente tirou as sextas-feiras à tarde, a gente criou o Love Day, que é um dia pra gente aproveitar, é um dia que a gente vai ter. E não adianta assim, não é legal, claro que a gente vai ter os momentos de assistir as coisas à noite, o filminho e tal, mas se for só isso, a gente sempre deixar o casal pra depois de conseguir fazer tudo, dormirem, né? Geralmente está cansado, aí, mas eu vou pedir alguma coisa pra comer, mas geralmente já naquele momento já é um momento que você já tá querendo ficar mais tranquilo. Você consegue colocar a sua relação na sua agenda? Por que você não faz esse exercício? A gente conseguiu construir isso e colocou semanalmente. Isso exige uma série de flexibilidades. A gente tem que fazer, de certa forma, em alguns momentos tem que fazer trabalhos em outros horários, vai fazer trabalho inclusive sábado, se necessário. E tudo bem. Agora, o quanto a gente consegue organizar, e se o seu Love Day for um sábado, você consegue ter alguém para tomar conta das suas crianças, você passar o dia com a sua esposa? E assim, de forma consistente. Que não seja só uma vez no ano e deu. Seja realmente parte da sua agenda. O quanto você consegue se organizar para isso. Até porque na constelação, né, o relacionamento a 2, ele está acima, inclusive, das crianças, né? Então, da parentalidade. A parentalidade, ela vem depois. Todos são importantes, mas olhando a ordem, a gente precisa cuidar da base, né? Para vocês entenderem a grandeza disso, numa live da doutora Márcia, ela trouxe um exemplo muito legal, né? A história da turbulência no avião.
E o como, quando você tem uma turbulência no avião e você olha para os seus... você olha para o aeromoço, para o aeromoço, e se eles estão desesperados, o que acontece com você? Né? E aí você fica desesperado. Só que se estão bem, te dá uma calma mesmo naquele balanço. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com a gestão da sua família. Tá? Então, se você, de certa forma, vocês como casal estão sólidos como uma rocha, isso vai refletir em toda a sua vida. Os filhos, os avós, todo o ambiente social. Vai ter uma aula só para isso, né? A gente vai fazer. Perfeito. Então vamos lá. Vamos pro próximo. Avançando ainda nesses aspectos de relacionamento, vocês viram que a gente entrou na gestão emocional para dar uma base e a gente começou a entrar agora nessas questões que envolvem relacionamento a dois, social, essa parte é extremamente importante, que é um próximo ponto, como a gente se relaciona com a sociedade no nosso entorno, né, uma vez sólidos, uma vez com valores definidos para a nossa família, como é que você traz esses valores para essas relações sociais? O quanto você está olhando para os valores daqueles que você se relaciona para ter uma conexão real com eles. Esse é um olhar que para a gente foi bem puxado, né? A gente é um casal que é muito sociável, a gente se adapta bem, a gente conversa muito bem com muitas pessoas. Mas nós, para poder realmente ter muitas relações sociais, a gente precisa ter um esforço. Então a gente é sociável, mas não necessariamente social. São coisas diferentes. E tudo bem, é o nosso estilo, né? Tudo Cada casal bem. tem o seu estilo, o seu jeito de ser. Só que existe aí sim uma importância, se você for sozinho, a gente como família se fechar, a gente não cresce. A gente precisa, para poder crescer nessa vida, para poder expor nossos filhos a uma realidade do que é aí fora, e até para a gente poder ter outros pontos de vista e crescer com isso, a gente precisa ter essa relação. Então, o quanto você hoje, mesmo você que seja social e sociável, o quanto você consegue realmente conectar os seus valores aos valores de quem você está mais próximo. Porque isso realmente tem que ser algo que agregue para você, gente. Nosso tempo ele não é disponível para o infinito. Todos nós temos questões com o tempo bastante importantes na nossa vida prática. Então é bastante importante entender com quem que a gente está se relacionando e se essas pessoas com quem a gente está se relacionando realmente estão ajudando a gente a crescer. E um olhar para os valores sociais de quem a gente se relaciona também são importantes. Tá? Então essa é uma pergunta. O quanto você está olhando para os valores sociais das pessoas que você mais se relaciona? Não é fácil. E de certa forma, muitas pessoas podem dizer, nossa, é nossa mesmo. Experimente, coloque no papel. Vamos ver se não dá choque. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o próximo. Parentalidade, que a gente pulou, mas a gente volta. Parentalidade. O quanto a gente conhece aqueles seres que vieram no mundo, né, através da nossa família. O quanto eu conheço a Maia, o Kaique, o Iago. Quais são as necessidades emocionais das crianças, né? Que necessidades essas crianças estão trazendo nesse momento do tempo, no momento do desenvolvimento deles, né? Cada um com a sua idade, sua necessidade. Então, a parentalidade nos traz muito isso, né? Esse acolher do sentimento do outro que está chegando na nossa família e o quanto a gente está gastando um tempo, na verdade, investindo tempo, né? Com esses seres, o desenvolvimento deles e o que a gente está fazendo para que esses valores que nós desenhamos lá atrás estejam refletindo nessa educação deles, né? Isso é um ponto bastante legal. Eu era uma pessoa que até pouco tempo atrás me achava um ótimo pai e achava que dedicava o tempo suficiente para as crianças. Até o dia que eu comecei a encaixá-los na minha agenda, de novo agenda, e eu percebi que, nossa, como é que conseguia? E hoje em dia é incrível como é que eles fazem parte da minha vida. Se você pelo menos conseguir dedicar uma das refeições para estar com eles de verdade, já é bastante. Buscá-los na escola, se for possível ao menos uma vez na semana, vá. Que isso vira um evento semanal dentro da sua casa. Você vai ver que isso vai fazer muita diferença. E principalmente, aí vem a pergunta real. Você sabe quais são as necessidades emocionais dos seus filhos? Nós somos uma família com 3 filhos, né? Cada um deles, um mais emocional, que envolve mais questão instintiva, um com mais
uma energia mais para fora, outro com uma energia mais para dentro, mais do coração. São necessidades muito diferentes entre eles. E a gente consegue hoje ter muita clareza na necessidade emocional de cada um. Isso não quer dizer que a gente não erre, mas quer dizer que a gente hoje tem mais clareza em conseguir ajudá-los. Então a primeira pergunta, você sabe as necessidades emocionais dos seus filhos? Num olhar individual? Segunda pergunta, uma vez identificado isso, você sabe como ajudá-los a prepará-los para um futuro em relação a essas emoções? Isso pode fazer toda a diferença na vida deles. Então esse é mais um ponto. E já pulando dos pais, dos filhos, a gente vai para os pais. Isso. Né? A família de origem. Os nossos pais, né? Tão importantes quanto, né? Dentro da estrutura da constelação, a família de origem ela tem um fator primordial. E faz todo sentido, geralmente, quando a gente vai trabalhar e vai fazer os primeiros trabalhos de constelação, é lá que mora a grande questão. Mas aparece em vários lugares. Aparece no Theta Healing, né, nos atendimentos dela, mesmo nos processos de coach, eu acabo conduzindo e trazendo questões de PNL, aparece muitas questões que envolvem pai e mãe. Afinal, a gente, quando era criança, tinha eles como uma grande referência ao mundo. E isso acabou crescendo, a gente cresceu e essa relação, ela de certa forma, foi alterada. E a grande questão aqui, ela é muito relacionada à honra aos pais. E essa questão da honra aos pais, ela é bastante importante, né? Esse é um dos pontos que ele é um dos pontos mais, de certa forma, até muito difíceis em alguns momentos. Honrar os pais não significa ter que tratá-los como criança. Então, eles trouxeram a gente até aqui. Repare, você está aqui assistindo isso. Você entende que foram eles que te criaram, que te permitiram chegar onde você está agora? Honrar os pais não significa você atender as expectativas deles. Uhum. Agradecer pelo que eles fizeram e virar a página, olhar para frente para nossa vida como casal e como família, né? Então, para a vida de vocês como casal, como família, para frente, porque os pais já fizeram o papel deles, né? Os avós já fizeram o papel de pais com vocês. Então, acho que é isso. E né? no momento que você começa a olhar para eles, e dentro da constelação isso é chamado de o pequeno e o grande, né? O grande são eles, num olhar de julgamento, de que o que eles estão fazendo é errado, que você que sabe o que é melhor para eles, você está julgando, você está sendo grande na relação, está tendo uma inversão de papéis. E esse é um ponto primordial para a abundância nos vários aspectos da nossa vida, inclusive financeira, tá, gente? Então esse é um ponto chave de olhar com carinho para esses aspectos. E aí fica a pergunta: o quanto você está julgando seus pais ao fazer esse tipo de olhar? É uma pergunta só, e ela já é bem profunda. Tá? Então fica aí a dica, a gente vai discutir bastante sobre isso na aula mais específica sobre esse tema. Tá bom? Sim. Vamos para o próximo, aí agora a gente pula para as questões de saúde e bem-estar. Né? Aqui é uma questão de saúde mesmo, do corpo. A gente falou muito das questões emocionais, né? As questões que envolvem esses aspectos da mente, do espírito, e agora a gente está trazendo um pouco desses aspectos do corpo. A importância desse templo para a gente. A gente é muito comum nesses trabalhos de autoconhecimento e trabalhos de busca espiritual, inclusive que nós participamos, a gente percebe muito essas questões que nem todos conseguem trazer o corpo para o jogo. Existe uma limitação aí quando o corpo não participa. Você tem um limite de crescimento. O corpo precisa estar na mesma toada. E aqui fica uma questão bem direcionada a isso. O quanto você está cuidando do seu corpo, seja na preparação do movimento que você faz, uma ginástica, uma yoga. A yoga tem vários aspectos, na verdade um deles é o aspecto físico, mas a gente não vai entrar muito nesses detalhes aqui agora. Um banho demorado, um creminho. Perfeito, mas aqui a gente está falando principalmente do movimento, o como você está preparando e cuidando do seu corpo nesses aspectos. Uma corridinha, um cardio, uma caminhada, aí o cuidar do corpo com carinho, aí sim ter essas questões dos olhos e a alimentação, que faz parte desse conjunto. Como você está se alimentando hoje? Você sabe a sua real necessidade? Ou você come porque você tem gula? Você come porque você acha
que você está comendo certo. Então aí é um ponto chave, nós fomos buscar ajuda para isso, tá? Mas é de cada um qual o caminho a ser seguido. A gente vai trazer na nossa aula quais são os aspectos que a gente levou em consideração, um pouquinho de como é que a gente está fazendo esse trabalho, um pouquinho de ajuda e ideias para vocês. Mas a pergunta que fica é, você está dando devido tempo ou devida atenção ao seu corpo e à forma como você se alimenta? Você está se movimentando? Isso está fazendo parte da sua agenda? Você está cuidando do seu corpo da forma adequada? Você está dormindo? Você está se alimentando direito? Você está observando o seu corpo, ele está falando com você o tempo todo. Aí é o ponto-chave. Você sabe o que você precisa em cada um desses aspectos? Se você pudesse anotar o que você precisa em movimento, em sono, em alimentação, você conseguiria botar no papel? Essa é uma pergunta bastante interessante. E o segundo ponto é o que te impede de colocar isso dentro da sua agenda. É isso. Vamos lá? Agora tópico. O próximo é bastante interessante, intelectual, né? Eu acho que esse aspecto ele geralmente, antigamente, associava muito ao ser inteligente em função disso, né? Capacidade de leitura, capacidade de raciocínio lógico, capacidade de preparação. Hoje em dia tem todos esses outros aspectos que trazem uma inteligência muito mais integrativa. Mas os aspectos intelectuais continuam importantes, né? O quantos livros a gente quer ler, quais tipos de preparação a gente quer fazer daqui para frente, seja ela de carreira, seja ela emocional, seja ela de autoconhecimento, o que você quer para você em adquirir conhecimento. E aí é um ponto bastante legal. A gente geralmente sabe mais ou menos, né? Ou sabe pelo menos o mais grosso. Eu quero fazer uma pós-graduação, beleza. Que tal você dar uma olhada um pouco mais técnica para isso? Saber quantos livros você quer ler e quais livros você quer ler no que vem. No mínimo, deixar uma metinha. Saber quais são os cursos que você vai fazer. Ou pelo menos quais são os temas dos cursos que você quer fazer. E começar a preparar e deixar a coisa organizada. Para depois não ter desculpa para não fazer. Se tiver incluído aí alguns trabalhos mais profundos, como uma pós-graduação, uma universidade, inclua também. Faz parte disso tudo. Tá? Mas é extremamente importante que você consiga dedicar esse tempo para você e organizar isso, eu diria, para os próximos 2 anos. Então a pergunta é, você consegue planejar essa área da sua vida para os próximos 2 anos e botar no papel? Será que é fácil? Tudo aquilo que a gente olha e fala, putz, vai dar muito trabalho, é porque não é fácil. E aí é onde exatamente vale a pena a gente dar uma olhadinha com carinho, gente. É muito simples, é botar no papel, vocês vão ver o tanto de coisa interessante que vai surgir. Pode ser que você tenha só um reforço daquilo que você já sabe, pode ser que você bata o olho e fala, putz, eu não sei muito bem para onde eu vou. Tá bom? Próximo tema, carreira? Carreira, finanças. Tudo junto, é verdade. Né? Aqui a gente está juntando os 2 tópicos. um grande pacote. Na verdade, eu diria assim, essa parte que envolve o trabalho e dinheiro são 3 tópicos principais, tá? Então a gente fala da carreira, que envolve como a gente traz o dinheiro, né, o trabalho, o dinheiro, como a gente gera renda, como a gente gera renda, e a gente traz a parte financeira e a parte de bens materiais, como a gente faz a gestão desse dinheiro e como a gente adquire os bens para trazer qualidade de vida e bem-estar para a gente. Então a gente tem que ter esses 3 tópicos. Dentro desses 3 tópicos, eu acho que vale a pena destacar a carreira primeiro, olhar para a forma como a gente está trabalhando, por que a gente faz o que a gente faz, o quão feliz a gente está onde a gente está. Se aquela carreira está alinhada com os nossos valores, né? Com o que a gente acredita. Falou tanto de valores. Caminho, porque ela é importante, assim como parentalidade, assim como os próprios tópicos de valores, né? E os outros tópicos que a gente já citou. Eu até diria que carreira tem uma questão bastante interessante. Muitas pessoas têm muito medo de buscar processos de autoconhecimento, de espiritualidade, porque elas têm medo que isso vai acabar levando a sair da carreira que elas estão levando. Eu não acho que isso é uma obrigação, tá, gente? Já conduzi vários processos de desenvolvimento humano, processos de desenvolvimento de pessoas que não vieram buscar uma alternativa à carreira que elas já estão levando. Elas vieram buscar entender o porquê que elas não estão mais felizes fazendo aquilo que elas estão fazendo, e muitas vezes elas chamam ascende,
tá? Isso é importante. Claro que tem também a possibilidade dessa chama mostrar que o caminho, na verdade, não é esse, é outro, tá? Mas esse é um dos salzinhos que eu tô colocando aí um temperinho que eu tô colocando aí na nossa comida, porque é bastante importante discutir isso, um olhar para isso. A carreira ela não pode ser simplesmente ir para lá, eu me desconecto da minha vida, faço o que eu tenho que fazer, me conecto de novo e volto, porque você não volta. Você volta todo afetado. Aí você chega em casa e não consegue ser quem você é de verdade. E quando os seus filhos, eu vou trazer filhos, trazer pais, toda a sociedade percebe que você é uma pessoa realizada, eles vão buscar ser assim também. Isso faz toda a diferença. Então, o ponto aqui não é buscar outra alternativa, é como se realizar onde você está ou buscar o que você quer buscar de verdade. Tá bom? Então, carreira, esse é um olhar. A gente vai trazer essas questões numa aula bem específica sobre isso, tá? Que vai envolver questões de propósito, vai ver questões dos caminhares profissionais, tá? E aqui é bastante interessante porque nós somos pessoas que viemos do mundo corporativo, viemos de uma vida bastante específica, entendemos de carreira, ainda foi de recursos humanos muito tempo. Gestão de carreira dentro da empresa. Perfeito. Então, acho que a gente, de certa forma, está bem subsidiado aí. E aí a gente vai falar um pouquinho da parte financeira e da parte que envolve os bens materiais, também numa aula específica. Aí a gente tem a gestora financeira aqui de casa, né? A Ingrid é a pessoa que organiza essa parte, eu só dou os pitaquinhos, mas não necessariamente eu precisaria, né? Eu acho que a Ingrid é responsável por esse processo, né, Ingrid? Trabalha bastante com isso também nos atendimentos dela, né? Essas crenças que muitas vezes limitam a gente de crescer nessas áreas. É bastante importante esse tipo de discussão. Essa aula do financeiro é uma aula interessante, que a gente pode fazer bem em conjunto mesmo, olhando bastante para as crenças que a gente carrega, para aquilo que a gente acredita, o que o dinheiro traz de bom para a gente, o que o dinheiro significa para a gente como família. Então, quando a gente sabe o que a gente está tendo ali, quando a gente sabe que dinheiro é esse, o que ele significa para a gente, ele muda completamente dentro da família, dentro do núcleo familiar. E ele não é menos importante nem mais importante. Ele é um pilar, né? Então acho que é importante colocar dessa maneira. Perfeito. Qual era a pergunta do dinheiro? O dinheiro é muito importante. Você sabe o que você quer? Porque quando a gente fala em dinheiro, a gente só quer acumular. Mas pra quê? O que você quer? Você quer um apartamento? Você quer uma casa? Qual é o seu sonho? Você tem bens que você deseja, né? Bens materiais? O que você vai fazer caso você chegue ao dinheiro que você precisa? Porque não é o dinheiro que importa, gente. É o que se representa para você. Eu quero ter 10 casas, mas você sabe administrar 10 casas? Você vai ter 10 pessoas para administrar, você vai... É tudo isso, você vai cavucando para ver se é isso mesmo. Tudo bem querer 10 casas, não tem problema nenhum. Acho que a questão é saber se é isso mesmo. E é bastante interessante. A abundância financeira, ela tem essa questão, tá? Você eu quero ser abundante, eu quero ter. Quer ter quanto? Por que você quer ter? E muitas vezes você nem precisa do dinheiro para chegar lá onde você quer. Tem pessoas que em atendimentos até descobrem que, nossa, eu achei que eu queria isso, aquilo, eu queria 10 bens materiais. Não, agora eu não quero, eu só quero um bem material. Maravilhoso, mas eu quero um, que seja fácil de administrar. Então existem casos opostos, essa pessoa. Né? E aí uma coisa muito importante, quanto essa chave ao girar, a abundância real chega. Vai chegar o que você quer. Você sabendo o que você quer, vai chegar o que você quer. Bom, e aí o último ponto, que é o ponto da espiritualidade, é um ponto, de certa forma a gente não vai se aprofundar muito aqui, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, eu tenho as técnicas que eu costumo trabalhar para a gente poder entender os aspectos da espiritualidade e o que se representa na prática. Eu já tive situações de atendimento onde vieram me buscar, queriam buscar uma conexão maior espiritual, e o caminho encontrado foi trazer essa espiritualidade para a prática real. Mas o que é espiritualidade para você? É possível chegar lá e aí a pessoa consegue perceber, mas eu já tenho. Olha que interessante. E aí a gente consegue entender essas crenças todas que envolvem, e aí ela começa a crescer cada vez mais. Então a primeira pergunta é: o que é espiritualidade para você? Isso é bastante interessante. Claro que tem várias pessoas que vão conectar isso a questões religiosas, não é o nosso caso, e tudo bem, a gente é bastante aberto a opções, a opiniões diferentes. Mas a pergunta que tem aqui, o que a gente quer gerar discussão, é o que é espiritualidade para você?
E o segundo ponto é o que você está fazendo para se conectar a ela. E o terceiro ponto principal é, uma vez conectada a ela, o que você acredita que ela vai fazer de bem para você. Que não basta, eu estou buscando a espiritualidade porque é uma moda. Mas o que você realmente acredita que ela vai fazer contigo quando você se conectar a isso? Essa pergunta ela é bastante prática. Não é fácil de responder, mesmo para muitos dos iniciados. E assim é. Bom, gente, a gente tem mais um ainda. A espiritualidade está muito ligada ao coração, né? Me deu vontade de falar sobre espiritualidade agora, mas ela está muito ligada ao coração. E quando o Celso comenta que a gente não está ligado à religião, isso não significa que a gente não tem Jesus no coração, né? Porque quando a gente começa a abrir nosso coração, a gente descobre outras coisas. E eu, por exemplo, sou uma que descobri esses mentores aí. Então, a espiritualidade, ela tá ligada ao nosso coração. Quando a gente começa a entrar nele, a gente começa a descobrir outro mundo. É isso, gente. Quais são as paixões que desviam o nosso caminho em direção à fonte, a Deus, ao que você quiser? E onde é que ele está, para cima ou para baixo? Fica aí a dúvida para você. E aí a gente vai agora para um último ponto, que é o ponto do planejamento. A gente falou de muitos aspectos. Falamos inclusive em como encaixar isso dentro da agenda e como isso reflete na sua vida real. Mas o como você consegue, num olhar para todos esses pontos, conectar todos esses itens e colocar dentro da sua vida? De uma maneira igual. Será que é tão não fácil? É um mais importante ou menos, porque geralmente a gente está desequilibrado. A gente faz uma avaliação, né? E decide o que vai fazer em cada um dos pontos. A gente tem um caso bastante interessante. A gente começou a deixar alguns trabalhos que eram relacionados mais às questões pessoais. E quando a gente tem nossas reuniões semanais sobre esses aspectos, quando a gente foi perceber, porque tinham questões financeiras que estavam primeiro. Só que sem a base não chega. Então a gente deu um passo para trás. No vídeo para a nossa foto da família antes e depois. Acho que é legal. A gente pode deixar um gráfico aí para. Então aqui nessa aula a gente vai, de certa forma, trazer a nossa visão de como conectar tudo isso, uma ideia de como vocês podem fazer. A gente chegou no primeiro momento a ter um mapa, a gente realmente imprimiu um pôster, deixou na sala, com as metas, os objetivos, onde querer chegar, o que a gente tinha que fazer em cada um desses pontos, de uma maneira escalonada, que fosse possível a gente encaixando coisas aos poucos. Então um plano assim de 1, 2, 3 anos. Só que a gente percebeu que muda muito durante as reuniões, então eu não sugiro necessariamente imprimir, apesar de ser um grande marco. Hoje a gente usa uma planilha simples mesmo, e está tudo certo, já colorindo. São formas da gente realmente trazer vida a esses aspectos que geralmente são tratados de forma muito superficial numa mesa de jantar barulhenta. Separe um horário para você, organize e invista nas discussões na sua família, para você poder fazer isso acontecer. E disciplina é fundamental, né? Porque dá muito trabalho. Dá um pouco de trabalho, mas é uma disciplina que vale a pena, compensa. É isso, gente. Então tá bom, fica aqui o nosso agradecimento. E a gente vai ter agora a cada 3 semanas uma aula. Essa aula vai ficar um pouco mais aberta, mas as próximas elas vão ser aulas que a gente ainda está discutindo a forma que vai acontecer, mas não vão ser aulas que vão ficar abertas por muito tempo. A grande ideia é que as pessoas possam participar disso tudo, porque no final isso aqui é um grande projeto. Tá? A gente está, de certa forma, trazendo muita informação, queremos ajudar o máximo de pessoas possíveis, mas a gente quer também trazer de uma forma mais estruturada possível, com que vocês consigam realmente se dedicar a isso. Tá bom? É isso, gente. Gratidão. Até a próxima.